Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me agora da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, capítulo 162, 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, que todos o espezinhavam. E eu, para impedir que isto fizesse, estendi-me sobre ele para receber sobre mim o que fazia nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, que te custa que esses mesmos pregos que te trespassem, me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, encontrei-me pregada com aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima. E nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. E Jesus lhes mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos. E eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Então vamos lá. Então aqui a Luísa estava vendo. Eu vou ver o que significa essa palavra espezinhavam. Então espezinhava é tratar com crueldade, tirania, né? Então vamos lá. Jesus estava crucificado e os homens tratavam ele com tirania, né? E aí ela pediu para ser crucificada junto com Jesus. E aí acontecia a mesma coisa nela e em Jesus, né? E aqui, nesse começo, era sobre o divórcio. Porque aqui na Itália não tinha ainda o divórcio, não tinha sido... Porque aqui é só na Itália, porque o divórcio, na verdade, foi muito antes, acho que surgiu o divórcio, muito antes mesmo. E uma vez eu pesquisei sobre isso, porque aqui fala do divórcio, daí eu fui ver quando que foi liberado o divórcio, né? Aí aqui foi depois, na Itália foi depois, e aqui no Brasil também foi depois que a Luísa faleceu. E aqui eles estavam tentando aprovar, né? Então, tentando aprovar o divórcio. Mas assim, o que a gente pode ver, né? O divórcio não é uma coisa, né, que alegra o coração de Jesus, né? Ele está crucificado. Todas as vezes que se fala no divórcio no livro do céu, né? Então, o divórcio em qualquer época, né? Aqui estava na Itália, não tinha sido aprovado ainda, mas já tinha sido no mundo. Mas quer dizer o quê? Que qualquer época, desde quando foi aprovado, não agrada a Deus. Não é, né? É cruz, né? Uma cruz porque está fora, né? Está fora do o sacramento de Deus que uniu o homem não separa, né? Então isso aqui está fora. Se a gente perguntar do divórcio, alguém falar o que Deus acha, Deus não é do coração, não é do agrado de Deus, né? Então assim a gente não sabe quais os casos, né? Tudo que acontece. A gente sabe que algumas pessoas estão separadas, tem motivos difíceis, mas não é do coração de Jesus, não agrada, né? Não agrada. Então, assim, é aqui também, né? Então, quando eles tentavam aprovar, como Luísa e Jesus sofria, né? Então, como Jesus estava crucificado e a Luísa sofria no lugar de Jesus, né? Junto com Jesus, não era aprovado o divórcio. Então, enquanto a Luísa estava viva e estava sofrendo,
não foi aprovado, né? Jesus mandava coisas, né? Ali a justiça, né? A justiça divina mandava coisas ali na época, né? Que confundiam, né? Quem estava querendo aprovar. Então parecia que estava tudo certo, só que aí Jesus sofria, né? Porque ele não é do agrado do coração de Deus a aprovação. E aí a Luísa, como vítima, sofria, né? No lugar de Jesus, ia lá sofrer com Jesus. E a justiça acabava mandando confusões, né? Para não dar certo, para ser aprovada a lei, né? Então isso aqui nessa época, isso que estava acontecendo aqui, né? Depois disso desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam, e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Vamos lá, Jesus retorna muito, sem estar crucificado, mas muito pesado. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso. Era tanta pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair o meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto. E me beijando ele também, lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa, o único meio para podermos reciprocamente evitar esse desgosto, eu de te fazer cair e você de sofrer a queda. Gente, olha para vocês verem. Jesus não veio crucificado, mas o peso que Jesus carrega sobre si é muito pesado, né? Então, por que ela não está conseguindo, não aguenta o peso que Jesus carrega sobre si, né? Esse peso dos nosso, né? Que a gente sobrecarrega Jesus, né? A humanidade, né? Sobrecarrega Jesus. E a oração dela aqui muito, muito bonita, né? Eu, por mim, eu não posso, eu sou débil, eu sou criatura, mas com a força divina, né? Tudo posso. Né? Então é isso que é a oração dela, né? Então a gente, como só criatura, nada a gente pode. Mas com a força divina, tudo a gente pode, né? A gente pode até sustentar Jesus. Já viu que lindo, né? Então, assim, até sustentar Jesus a gente pode, se o divino vir atuar na gente, né? Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça. Olha para você ver, o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo. E o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. Então, olha Jesus explicando qual que é o peso, porque está tão pesado. Né? Nem, ele está falando que ele não pode suportar, e nem a Luísa vai, porque a divina, chega uma hora que a justiça divina ela tem que se esgotar, né? Que ela tem que sair, né? Porque o homem tem um limite, né? Tem um limite de peso, né? De suporte, né? Para que ela não caia sobre o homem. Mas se Jesus está tão pesado e nem ele está falando que suporta, não é para nem a Luísa vai suportar, é porque isso tem que sair, né? Porque a justiça tem que atuar, né? Eu, ouvindo isso, chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas, acrescentou. Então, peraí. E ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas, acrescentou. Então, é Jesus que acrescenta, tá? Então, ele já está deixando a obediência para ela, né? Porque com o temor dela não obedecer, ó. Então, ele já deixa a instrução. E tu, minha amada, por que temes tanto que não te fizesse obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifica a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e comunica o som
a todas as outras teclas é a tecla da obediência? Tá, então é ela mesmo, é ela que estava ouvindo isso, né, esmagado pela justiça. Ah, tá, eu confundi aqui. Então quem estava com medo era ela, né? Ela ouvindo Jesus com o peso da justiça que ia derramar, então ela tinha um temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas, né? Então daí Jesus veio e acrescentou, é ela que estava com temor. Eu falei que era Jesus, né, que veio falar, mas não é não, é ela. É ela que escutou tudo que Jesus falou sobre a justiça, né, que é derramar sobre os homens, e ela que ficou com temor. Então aí Jesus veio falar, né? E tu, minha amada, porque temes tanto que não te fizesses obedecer? Não sabe que quando atrai alguém, identifica a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos? A primeira tecla que ponho. Então assim, não, ele está falando assim que não tenha medo, que ela vai obedecer. Porque ele, identificando a alma com ele, ele comunica, né? Então Jesus vem a comunicação da obediência mesmo, a comunicação do que ele quer, dos seus segredos. A que soa mais bela e comunica o som a todas as outras teclas. E a tecla da obediência, tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Por isso não temas. E além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. Olha só quem que obedece na gente. É Jesus que obedece. E sendo uma obediência que me compete fazer a mim, deixe-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei o que convém e o modo para fazer-me conhecer. Olha que interessante, né? Então Jesus, quando ele entra em concordância com a alma, quando ele entra na alma, né, é ele que obedece na alma. Ela falou, não se preocupe, que ele vai comunicar a obediência, né, uma vida. Aqui que eu estava vendo esses dias sobre isso, é do ato único que eu estava lendo, que estava falando que a gente torna-se, ele não quer, né, mais servos, né? Então no reino da divina vontade não tem mais servos, não tem mais rebeldia. Estava falando, né? Jesus estava falando sobre o reino, como seria que ele quer filhos, né? E filhos, ele obedece por natureza, entendeu? Por amor, né? Não é mais assim por só obedecer, entendeu? Então aqui ele tá falando, eu que obedeço em ti, eu que comunico com você aí dentro. E é exatamente isso que aquele trecho estava falando, assim, que dá para entender, né? Relacionar os dois. Porque é um lá do volume 19, se eu não me engano, que faz uns dias já que eu li. Eu acho que é o volume 19. Aí estava falando lá, né, do ato único, que ele falando que ele não quer mais servos, que ele quer filhos. E os filhos, eles vão ter por natureza, entendeu? Então essa obediência aqui que Jesus está falando para Luísa, que ele que vai obedecer nela, é a mesma coisa, né? Que a gente começa a adquirir Deus, a imagem e semelhança de Deus, e tudo a gente faz porque é por natureza nossa, né? Então a comunicação de Deus, né, vem e a gente obedece por natureza, por ser daquela forma também, por querer aquela forma, entendeu? Não é mais assim, sem saber, sem explicação, ou só por obediência a Deus, entendeu? Vai ser por amor e por entendimento. Vai ser uma coisa natural da gente, né? Então é assim que também, só para falar desse finalzinho desse trecho aqui. Dito isto, desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o Senhor. Então tá. Deixa eu ver aqui. Né? Então aqui ele estava falando dessa primeira tecla, que eu acho que é a Luísa. A primeira tecla é a Luísa, por ser a depositária, né, da divina vontade. Então ela é a primeira, né? Aí depois ela vai passar a comunicação para as outras teclas, né? Que seria a gente, não sei quem vai viver, né? É isso que eu também estou pensando aqui, né? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de um modo discordante, né? Então a gente
tem que estar em comunicação, então, em comunicar-se, né? Então, contínua comunicação, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Então, assim, ele se comunica com a primeira tecla que passa para as outras, que somos nós. E se a gente. Por quê? Porque a vida da divina vontade. Então, ele se comunicou primeiro com a Luísa, a vida divina. E dela tá passando para a gente, que é depositária. Né? Então, a gente vai fazendo o mesmo som. Né? A gente vai vivendo a mesma vida. Né? É uma vida divina. Então, é isso também, né, que eu estou entendendo nessa parte da tecla. Né? E quando a gente não está na vida divina, a gente não vive a vida divina, a gente está de modo discordante com Deus, né? Então Jesus fala vários trechos também sobre o som, né? E então, assim, quem vive, tem a mesma vida divina, que é uma comunicação. A Luísa foi a primeira a comunicar, né, com a gente, assim, ela é a depositária dessa vida. Então, ela é a primeira tecla, né? E depois essa comunicação, esses escritos dela tá comunicando com as outras teclas, que somos nós, né? Então, se a gente, para fazer o som, né, concordante com Deus, né, ter esse som, essa vida, é ter essa vida divina, né? E a gente está todos no mesmo som, né? É isso também que eu estava vendo aqui. Então, eu vou continuar para o próximo trecho, também do volume 4, que é o 163, aí do dia 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima, é necessária a união permanente com Jesus. Então, estado de vítima, né? Então, para ser vítima. Então, estado permanente, né? O que é permanente? Nunca sai, sempre, sempre junto, né? Então, assim, uma união, né? Tem que estar unido sem sair jamais, né? Sem se desligar jamais daquela pessoa, né? Sem se desligar jamais de Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, estava-lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso da tua justiça, há tantas almas boas que, dividido um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. Então, qual que é o pensamento da Luísa aqui? Que ela estava vendo, ela estava falando para Jesus o quê? Se ele encontrar mais almas boas, porque tem tantas almas boas, e aí ela podia dividir o peso, né? Cada uma suportar um pouco o peso, né, dessa justiça, porque você viu que ela não conseguiu suportar o peso de Jesus, né? Então, aqui o trecho anterior é dia 15 e esse é o dia 17, né? Então, é 2 dias depois. E aí ela estava pensando sobre o que tinha acontecido, né? Sobre o que ela tinha visto, sobre o que Jesus tinha comunicado, né? Então, ela está conversando com ele. Estão falando para ele aqui, o que para ele? Então, se o Senhor encontrar mais almas, traga mais almas. Porque daí mais almas, a gente suporta esse peso da justiça, não cai, né, sobre os homens, porque se cair essa justiça ia esmagar os homens, né? E aí ela tá pensando nas nações em serem salvas, né? Então é isso que ela tá pensando aqui. Aí Jesus veio, e ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outras, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, venha-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade eu unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? Então, vou reler, porque é assim. O que Jesus está explicando como que é, né, uma alma vítima, né? Então, aqui ele está falando: não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre uma alma o peso dos castigos de outros. Então, a alma vítima é essa, né? Só um minutinho, pulou minha tela aqui, não sei por que pula. Então tá, então o que Jesus está falando? Então, para que a justiça possa descarregar, né, sobre uma alma, essa alma tem que estar em
posse de uma união total, né? Quando o castigo das outras, olha para você ver. Então, o que a justiça faz? Ela tem uma alma vítima que sofre, né? A justiça sofre o castigo de outras, né? Então, Jesus descarrega naquela alma os sofrimentos. Então, ela é uma alma vítima. Mas para que ela seja uma alma vítima, a união tem que estar o quê? Total com Jesus e sem sair, né? Sem sair. De modo que tudo que faz, né? Que sofre, né? Tudo que ela trabalha, que ela sofre e que ela intercede, vem lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, né? Então é uma virtude. Jesus que faz ela sofrer, Jesus que faz ela interceder. Então comunica com ela, né? Não fazendo outra coisa, a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? E eu, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim? Então, assim, eu falo que é uma graça também, né? Então, ele tem que pôr a graça para que a alma, né, sofra. E aí a Luísa fala assim, aí que a Luísa já pensou, né? Ela, como que você está permanente, não se separa de mim, se eu pareço tão ruim? Né? Então a gente pode pensar isso também, né? É um pensamento dela, por isso que a Luísa sempre é um apoio, né, pra gente. Porque às vezes a gente se vê, né? Às vezes acaba a gente, às vezes se vendo, né? Como que o senhor tá permanente, que às vezes eu pareço tão ruim. Às vezes a gente falha em alguma coisa, a gente já pensa que a gente é ruim, né? E ele, interrompendo o meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que fazem em seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer outra maneira, acaso és tu ou eu que habito em ti? Então o que Jesus está falando? Você não está percebendo a minha ação na sua mente o tempo inteiro, pensando em você, toda hora oração, né, mental que faz em ti o tempo todo, né? Então tem orações, tem tantas coisas que é para a gente perceber, né? E quem faz isso não é a gente, é Deus, né? A gente por ser boa por si só, a gente não é, a gente não consegue, né? Então se você está sendo boa, você está orando, é porque Deus ora em você, porque Jesus ora. A oração contínua que interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira. Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê. E isso não diz que minha união não é permanente em você, né? Então, assim, a gente não vê, mas isso não quer dizer que a minha união não é permanente. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. É interessante, né? Jesus falando, tola. Como, né? Como que eu não estou unida se tudo que você faz é eu que faço, né? As orações, os pensamentos, igual eu estava falando, a gente não é bom por si só, né? A gente não consegue rezar pelos outros, né? As orações, intercessão, né? Você não é Jesus. É interessante, né? Porque assim, a gente for ver o trecho mesmo, né? Olhando aqui, a Luísa pede mais almas, né? E aí ele explica que a alma para ser vítima, né? Para que suporte esse peso, né? Que é da justiça, precisa de almas que tá totalmente em união com Jesus, né? Permanente, né? E isso é uma graça, né? É uma graça recebida, né? Isso que Jesus está falando. Aí ele explica, e aqui no caso a Luísa, ela pensa assim, nossa, ela for ver aqui, ela tá duvidando, né? Que Jesus tá permanente com ela. Ela fala, nossa, mas aí ela é um espanto para ela, você tá unida comigo todo o tempo, né? Porque daí ele falou, tava falando assim, que tem que estar unida todo o tempo. Então ela se vê, nossa, então você tá unida comigo, porque ela é uma alma vítima, né? E aí Jesus vem.
E aí Jesus vem falar, né? Claro, só porque você não tá me vendo, né? Então, é assim, só porque a gente não vê, né? Porque muitas vezes a gente não vê, não quer dizer que eu não tô unido, né? Você, ele tá falando, no máximo que acontece é só porque você não tá me vendo, mas eu tô aí, né? E muitas vezes a gente não vê, né? Mas ele tá falando assim, que ele tá pedindo? Pra gente perceber, né? Ele no modo sensível, né? Isso que ele tá falando, é só perceber, e perceba, quer ver? Que ele tá falando que tolo que você diz não me ouve continuamente em você. Então você não percebe essa comunicação? Claro que tem, né? Jesus sempre, a nossa mente, o nosso pensamento, sempre está nos dizendo, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, né? Assim as coisas para manter a ordem. Então tá sempre uma comunicação contínua, né? Então o que ele tá mais ou menos isso que eu estou pensando, né? Não percebe os movimentos sensíveis que fazem seu interior. Então a gente perceber esses movimentos, né, de Jesus no nosso interior, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo a vida normal. E de repente tem alguma coisa que nos toca, né? Que just chama a nossa atenção. Às vezes para parar para fazer uma oração, uma intercessão, para uma correção, para uma atenção mesmo para Deus mesmo, né? Para a gente pensar, para a gente conversar. Então, assim, esses movimentos, né, do nosso interior, né? Isso que eu estou pensando um pouquinho mais, né? Prestar atenção nesses modos sensíveis de Deus no nosso interior, né? Parar para perceber, ficar mais atenta, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, porque a gente não está vendo, né? Então muitas vezes a gente não está vendo, mas ele não é por isso que ele não está unido, né? Então assim, aqui está falando de uma alma vítima, mas a vida que é unido com as vontades, ele está falando ali em cima, com a união da sua vontade à minha. Então, quem vive a sua vida com a união da vontade, né? Quem todo dia levanta e divina vontade reina na minha vontade, ela está unindo a sua vontade de Jesus. Então, ela é essa alma, né? Ela é essa alma unida com Jesus, permanente. Então, ela está permanente unida com Jesus, né? Se ela deu a sua vontade para viver a divina, ela é essa alma unida permanente com Jesus, né? Então, a gente precisa, sim, prestar atenção nesses modos sensíveis, né? Muitas vezes passa despercebido, né? Muitas vezes a gente não vê. É isso que ele falou, no máximo você só não me vê fisicamente, mas eu tô aí. Então, é isso que eu estava pensando um pouquinho mais nesse trecho, né? Porque estava lendo, né? Então, a primeira vez que estava lendo, às vezes tem hora que a gente precisa parar um pouquinho para pensar, né? Então, é isso que eu entendi desses dois trechos. Amém, Fiat.